Bateu mais uma super odd que a gente trouxe em parceria com a Betsul, tá? Bateu na semifinal do Baiano, que o Bahia ia fazer mais de 2 gols. Bateu na final do Baiano, que o Bahia ia ser campeão. Bateu novamente agora no jogo contra o Ita, que o Bahia ia vencer pelo menos um dos tempos. O Bahia venceu o primeiro tempo e venceu o jogo, como tem sido corriqueiro, inclusive, nesses jogos do Bahia fora de casa no Brasileiro. O Bahia faz o resultado do primeiro tempo, no segundo é um sofrimento desgraçado, mas a gente tem conseguido o objetivo a cada partida, tá? Eu sempre trago super odds especiais aqui nas redes sociais, lá, junto com a galera da Betsu, então se você não aproveitou, fique atento à próxima. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. O pessoal da R10 Score levantou um dado que é muito relevante e que eu acho que é pertinente para a gente começar a nossa abordagem aqui, né? O Bahia é o terceiro time com mais pontos conquistados contra times do G12 do futebol brasileiro, né? Na frente do Bahia tem o Flamengo com 95, o Palmeiras com 95, o Flamengo com 91. Atrás do Bahia, lá ele, tem Botafogo, Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro, e isso considerando desde a chegada de Rogério Ceni. Esse é o recorte, né? Tenho muitas ressalvas ao trabalho de Rogério, já destaquei aqui, né? Falei sobretudo a respeito dos momentos decisivos, mas parece que em pontos corridos, apesar dos pesares, ele se sente um pouco mais confortável. E essa questão do desempenho abaixo fora de casa, aparentemente era o que realmente incomodava muito, a ponto de encontrar alternativas, soluções, como a gente sempre pedia, mesmo se fosse para sofrer, conquistando os 3 pontos ou pontuando fora, jogando com inteligência e sem necessariamente manter ali aquela identidade de ter a posse e tudo mais, sendo que você está num campo que não está habituado a jogar contra um adversário que junto à sua torcida vai tentar se impor e tudo mais, né? E chama a atenção como nesses jogos grandes, né, de Série A, entre aspas, contra times que estão mais acima, o Bahia tem obtido êxito, né? O próprio Rogério tem quebrado alguns tabus importantes, né? Venceu ano passado 2 vezes contra o Palmeiras, superou o Flamengo, ele venceu o São Paulo pela primeira vez na sua trajetória como treinador, agora vencendo o Inter pela primeira vez no Beira-Rio, né, da história pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tenho muitas ressalvas novamente, vocês sabem disso, muitas vezes eu venho aqui e direciono a crítica mais fortemente ao próprio Rogério do que a diretoria, os jogadores. Isso aconteceu inclusive na eliminação do Bahia na Libertadores da América, mas há de se reconhecer esse impacto positivo nos jogos contra os outros times grandes do futebol brasileiro dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Que ele encare também as decisões de mata-mata com o peso que tem jogos de Campeonato Brasileiro de Série A, porque aí sim ele pode virar a chave nessa sua trajetória pelo Esporte Clube Bahia. E aí, meus amigos, a gente parte para analisar o cenário, né? Para analisar os próximos jogos do Bahia. O Bahia venceu aí a equipe do Inter, vai enfrentar o Bragantino em casa, depois pega o Remo fora e pega o Atlético Paranaense na Fonte Nova. Ainda tem um jogo a menos, que é o jogo contra a equipe da Chape, na Fonte Nova também, né? Então, assim, o Bahia tem agora uma sequência boa. Eu não vou ser hipócrita aqui, ficar cheio de dedos para poder falar sobre essa temática, não. O Bahia tem uma sequência boa pela frente agora. Se o Bahia conseguir superar o Atlético Paranaense, o Remo, o Bragantino, cara, a tendência aí é que a gente faça uma gordura muito boa e se estabeleça nas primeiras posições. Além disso, de se estabelecer nas primeiras posições, que sem sombra de dúvidas é algo muito relevante, não sei porque não tá querendo abrir aqui, mas vamos embora. Vai vir uma sequência depois dessa que eu tô falando, mas em tese, né, porque o futebol brasileiro já mudou muito, pesado. Porque o Bahia vai pegar Palmeiras, mesmo que seja na Fonte Nova, é um jogo sempre complicado, apesar da gente ter vencido o Palmeiras 2 vezes no ano passado. Mirassol fora, que é sempre uma carne de pescoço, e Flamengo fora. Então, teremos esses 3 jogos pela frente acessíveis contra Bragantino, Remo e Atlético Paranaense, que serão fundamentais para a gente poder chegar ao topo do Brasileiro da Série A e também para a gente poder fazer essa gordura para quando vierem desafios mais complicados ainda, né, como esse de enfrentar o Flamengo fora de casa, Mirassol fora de casa e o Palmeiras
na Fonte Nova, tá? Então esse é o apanhado aí do brasileiro da Série A no momento. Torcer para o Bahia poder aproveitar essas oportunidades, algo que faltou muito nos últimos anos, mesmo com campanhas sólidas no brasileiro da Série A, sempre que o Bahia tinha essa oportunidade de dar um passo a mais, sempre que o Bahia tinha essa oportunidade de avançar, o Bahia acabava vacilando, né? Então que esse ano o panorama seja diferente. Mercado da bola, olha só, a gente tinha falado sobre isso aqui e se concretizou, tá? O Botafogo acertou a contratação de Caio Roque, meus amigos. Surpreendente, tá? Caio Roque foi emprestado pelo Bahia três vezes. Emprestado 2 vezes e negociado, né? Em definitivo na última. Acabou não rendendo, né, ao longo dessa trajetória vestindo a camisa do Esquadrão. E agora vai pro Botafogo, cara. Chama atenção aí essa transação, a notícia do Vender Casagrande. E vai seguir pro Botafogo aí para poder disputar a posição com Alex Telles, principalmente, né? Boa sorte para Caio Roque. No Bahia realmente não rendeu. Me surpreende. Ele tem uma outra oportunidade dentro do cenário de Série A, né? Mas vamos ver como é que ele vai se desenvolver. O Botafogo, inclusive, tem adotado uma outra estratégia aí no mercado, né? Tem apostado mais, tem controlado gastos aí na medida do possível, pelo que a gente tem visto, né? Atualizações sobre Kevin Viveiros, meus amigos. Anteontem a gente trouxe aqui a notícia do nosso querido Thiago Marquezine, lá do canal 3 Pontos, que acompanha de perto o Atlético Paranaense, a respeito do interesse do Bahia em Kevin Viveiros. E nosso querido Jonas Stelma falou: não procede informação de que o atacante Kevin Viveiros tenha sido oferecido a clubes brasileiros, incluindo o Bahia. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais uma publicação afirmando que intermediários teriam colocado o jogador no mercado brasileiro e que o Bahia estaria entre os clubes que demonstraram interesse. A informação, no entanto, não foi confirmada por fontes oficiais nem por veículos confiáveis. O cenário mais consistente aponta em outra direção. Viveiros pertence ao Atlético, que investiu cerca de 5 milhões de dólares para contratá-lo e até o momento não demonstra interesse em negociá-lo. Inclusive, em consultas realizadas por outros clubes do futebol brasileiro, como Internacional e Fluminense, a posição do Atlético foi clara: segurar o atleta e evitar qualquer avanço em negociações neste momento. Cara, eu conheço o Thiago Marquezine do canal 3 Pontos e é uma fonte confiável de relevância, né? E o que ele explica quando solta a informação é que não foi o Atlético que ofereceu Viveiros ao Bahia, foram intermediários que estavam interessados em negociar Viveiros com outros times do futebol brasileiro, tendo em vista a sua valorização para poder faturar, né, nesse processo. Então, enfim, foi essa a informação. Mesmo que Jonas descarte e que também seja uma fonte de respaldo e credibilidade, eu não duvidaria que alguma coisa pudesse vir a acontecer nessa busca do Bahia por uma solução ali na frente. Novamente, né? A gente já trouxe esse cenário aqui, mas vale trazer de novo. Vini José pode sair ao final da temporada, Everaldo vai sair ao final da temporada, teremos Alejo Vélez chegando em julho e Del, né? Que tem contrato mais longo, é uma jovem promessa da nossa base, né? E a gente pode ir para chegar no final do ano e a partir dali ter Alejo Vélez, Del e só. E aí Kevin Viveiros poderia ser essa alternativa a longo prazo, né? Mas evidentemente que não vai ser barato, é um jogador de 25 anos, é um jogador que está valorizado, o Atlético pagou 5 milhões de dólares e certamente se negociar, se viabilizar um acordo com alguma equipe, vai ser para poder lucrar. Então o Bahia vai ter que coçar o bolso provavelmente por uma transação como essa, mas é como diz o outro, gol custa caro, né? Gol custa caro. Então a gente precisa aí de alternativas ali na frente para poder concretizar as chances que são criadas com frequência no Bahia. Meus amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é extremamente importante para a gente. Forte abraço para vocês, um beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?